Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo por aí. Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre o vestibular da UFO de inverno, este que ocorre no meio do ano. Recentemente eu gravei 2 vídeos, tá? O mais antigo falando sobre a prova de literatura do vestibular da UFO, quais obras literárias são cobradas neste vestibular, e o mais recente eu falei sobre a prova de redação. Como vocês devem se preparar para prestar a prova de redação do vestibular da UFO e quais gêneros possivelmente podem ser cobrados nesta avaliação. Na aula de hoje eu continuo falando sobre a parte de linguagens, porém sobre a prova objetiva de língua portuguesa. Quais assuntos normalmente são cobrados? Quais são aqueles que mais são cobrados nos últimos 5 anos de vestibular? Como vocês podem se preparar para essa grande avaliação, para não serem pegos de surpresa na hora da prova. Portanto, eu vou começar fazendo um quadro de porcentagens dos assuntos que mais são pedidos, mas eu apresento as grandes áreas relacionadas à língua portuguesa e no final do vídeo eu mostro as ramificações, as sub-áreas que vocês devem estudar para conseguir se prepararem para esse grande vestibular. Então vejam aí, a primeira área da língua portuguesa que mais é cobrada no vestibular da UFO é a área de interpretação de texto. 44% das questões nos últimos 5 anos de vestibular da UFO são questões relacionadas à interpretação de texto. A segunda área que é cobrada da língua portuguesa é a parte de gramática. 32% das questões nos últimos 5 anos de vestibular foram questões relacionadas à parte gramatical da língua portuguesa. E, em terceiro lugar, a parte de literatura com 24%. Beleza? Nós temos alguns subtópicos relacionados a essas 3 grandes áreas, sobre os quais eu vou falar agora, passo a passo para vocês, linkando aqueles assuntos, aqueles subtópicos que vocês precisam dar uma atençãozinha aí para poderem se dar bem na prova de língua portuguesa do vestibular da UFO. O primeiro grande tópico ao qual vocês precisam dar uma atenção são os aspectos gramaticais como parte dos aspectos semânticos do texto. Em outras palavras, como vocês precisam avaliar questões gramaticais dentro de uma sentença e como a alteração desses termos modificam o sentido das expressões, Como a gramática interfere na modificação de sentido da compreensão textual. Prestem bastante atenção nessas questões lexicais, morfológicas, sintáticas. A UFO gosta bastante desses termos. Segundo grande subtópico ao qual vocês precisam conferir uma atenção: características dos tipos textuais, com foco no tipo argumentativo. É muito comum cair algum texto argumentativo, por exemplo, um artigo de opinião veiculado numa revista, veiculado num jornal, um texto científico que normalmente é veiculado em nível acadêmico, Quais são os aspectos argumentativos, noção de tese, de refutação, qual é a opinião defendida pelo autor, como ele defende essa opinião, por meio de quais argumentos. É sempre importante prestar bastante atenção no tipo argumentativo, nos gêneros que se enquadram dentro do tipo argumentativo. Terceiro subtópico ao qual vocês precisam dar bastante atenção: características dos gêneros textuais, com foco nos verbos visuais. É muito importante vocês prestarem atenção na interpretação de charges, tirinhas, cartoons, que são textos que trabalham com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal, e muitas vezes o vestibular pede a relação entre a imagem e a linguagem verbal que está veiculada dentro dela. Prestem bastante atenção nos conteúdos relacionados às tirinhas, que são muito frequentes, não só no vestibular da UFO, como também nos grandes vestibulares. Quarto subtópico: discurso direto e discurso indireto. Vamos relembrar os conceitos relacionados a esses 2 tipos de discursos. O indireto livre, raramente ele é cobrado, a não ser que tenha algum trecho de alguma obra da prova de literatura, e aí sim esses conceitos podem ser cobrados.
mas como questões objetivas, né, da parte de interpretação textual, da parte de gramática, normalmente discurso direto e discurso indireto e as características, né, que circulam entre cada um deles. Quinto, funções da linguagem. É importante vocês prestarem bastante atenção. Função metalinguística e a função fática. Normalmente são as duas funções que mais são cobradas, mas é importante vocês se atentarem às outras também, tá? Para não serem pegos de surpresa. Outro subtópico, figuras de linguagem, principalmente aquelas ligadas aos aspectos semânticos e aos aspectos sintáticos. Prestem bastante atenção nessas figuras de linguagem. Intelecção de texto gráfico, tá? Gráfico principalmente, né, pedindo para relacionar o crescimento de algum fenômeno, tá? Ou a diminuição de algum fenômeno ao longo dos anos. É importante vocês darem uma estudada em leitura de gráficos. Isso é importante não só para o vestibular da UFO, como para os grandes vestibulares também. Outro subtópico, variação linguística. É importante a gente ter uma noção sobre questão de preconceito linguístico, tipos de linguagem, tá? Quais são os aspectos sociais que interferem diretamente na forma como um povo ou como algumas pessoas, algumas sociedades em determinadas regiões falam e escrevem, tá bom? Aspectos históricos, aspectos sociais, tá? É muito interessante quando alguma questão cai relacionada à questão dos aspectos sociais também, tá? Aspectos regionais, isso é bastante importante. Prestem muita atenção na questão de variação linguística. Deem uma folheada aí no material didático de vocês, porque é importante para o vestibular da UFO. Questão de coesão e coerência, tá? Fiquem atentos a isso. Como a articulação da coesão de forma certa confere boa coerência ao texto ou o contrário, como uma péssima articulação de conectivos dentro do texto pode desfavorecer o bom entendimento daquela sentença. Então é importante a gente sempre estudar coesão e coerência como sendo conceitos que se complementam, tá? E por último, é óbvio, a intertextualidade, tá? Normalmente tem lá texto 1, texto 2 e pede para fazer uma relação semântica entre os dois textos. Aí tem lá no texto 1 é um gráfico, texto 2 é um artigo de opinião. E aí de repente a questão vai lá e casa os dois textos pedindo alguma relação de conteúdos estabelecidos entre os dois textos, tá? Traz um texto literário no texto 1, traz um texto científico no texto 2 e traz um gráfico no texto 3. E pede na questão, no comando da questão, uma relação entre os três textos. A intertextualidade ela é muito cobrada nos grandes vestibulares e a UFO não fica de fora disso, tá bom? Ou ainda, apenas um texto e dentro desse texto é mobilizado algum conhecimento anteriormente mobilizado por outro autor em outras épocas e o aluno tem que identificar essa intertextualidade. Portanto, ter um bom repertório de leitura, ter um bom repertório dos acontecimentos contemporâneos relacionados aos estudos de história, filosofia, sociologia que vocês fazem é extremamente importante para vocês reconhecerem intertextualidades dentro de um ou dois textos mobilizados pela banca. Beleza, pessoal? Espero tê-los ajudado, tá? Aproveitem para vocês que não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, tá? Deem like neste e nos vídeos anteriores e não percam os dois últimos vídeos nos quais eu mobilizei algumas questões relacionadas ao vestibular da UFO, tá? E aproveito também para dizer que eu tenho um TikTok, se vocês ainda não deram uma olhada lá, corram, é uma forma de eu articular alguns conhecimentos da área de língua portuguesa de forma inusitada, então se inscrevam no meu canal e me sigam lá no TikTok, tá bom? E nas minhas outras redes sociais, tenho 2 perfis no Instagram, um pessoal e um profissional. Me procurem lá e tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Relacionadas ao vestibular da UFO ou dúvidas relacionadas a outros vestibulares, que eu estou à disposição para ajudá-los e ajudá-las. Certo, pessoal? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!